Paraibuna, os passageiros que vão para São José dos Campos todos os dias ainda tiveram que enfrentar outro problema. Se eles quisessem embarcar, teriam que ajudar a empurrar um ônibus que não ligava. Pior do que perder a hora do ônibus é chegar a tempo e perder a hora por causa dele. Você chega no horário, você sai 2 horas depois ou meia hora depois, quando tem um ônibus, né? Se a gente tem que entrar 8 horas da manhã no serviço, a gente tem que sair aqui no mínimo 5h30, 6 horas, para conseguir chegar às 8, que é difícil. Os trabalhadores e estudantes de Paraibuna andam cansados de algumas falhas no serviço da Litorânea, a única empresa que faz o transporte intermunicipal. Já teve 2 paradas comigo dentro do ônibus. Meu compromisso está às 9, estou saindo daqui às 7. Para garantir. Para garantir. A reclamação vem dos passageiros que usam a rota Paraibuna-São José dos Campos. Nós embarcamos para ver de perto os problemas, a começar pelo tipo de ônibus. A viagem de 36 quilômetros pela rodovia dos Tamoios é feita num circular. É uma rotina viajar em pé. Eu acho que a qualidade do ônibus tinha que melhorar muito, porque na verdade a gente viaja até São José. A qualidade do ônibus tinha que ser muito melhor, já tinha que ser um ônibus de viagem já pra gente. A passagem é muito cara, para você ser muito cara, a qualidade do ônibus tinha que ser melhor. E a falta de regularidade nos horários? Isso ninguém aguenta mais. No sábado que eu trabalhei, eu ia pegar o das 5, ele passou quase 6 horas e me deixou no ponto. E o feriado, então? Feriado você fica no ponto. Como a gente viu, tem muita gente que não está nada contente com o serviço prestado pela empresa. E com razão. Há poucos dias, os passageiros registraram uma situação limite, humilhante. Nesse vídeo, as pessoas aparecem empurrando o ônibus para ver se ele funcionava. Chegamos a entrar dentro do ônibus, após estar lá dentro, o motorista não conseguiu entrar no ônibus, pediu que todo mundo descesse do ônibus. Após descer, ele perguntou se tinha como dar uma empurradinha para dar um tranco, ver se o ônibus pegava. A primeira reação foi de gargalhar, né, cara? Era meio inacreditável um negócio desse. Você pagar o ônibus, pedir para descer, ajudar a empurrar para pegar. É no mínimo cômico uma situação dessa. Eu acho que é uma falta de comprometimento da empresa com a população. As pessoas só têm esse serviço para ir até São José para trabalhar e para estudar. A gente depende deles, é a única empresa que faz essa rota. E, infelizmente, eles deixam a desejar, deixando a gente na mão quase toda semana. Há uma distância entre Paraibuna e São José dos Campos, 36, 37 quilômetros. E quem usa o transporte público sabe muito bem que existe uma diferença entre o ônibus circular e o ônibus de viagem. Então é praticamente uma viagem, 40 quilômetros, tem que ter um ônibus melhor, né? Aliás, a passageira reclamou ali, custa R$ 4,60. E uma situação realmente humilhante para quem está ali pronto para ir para a faculdade, para a escola ou para o trabalho. Ter que empurrar o ônibus, gente, claro. E a confiança de que ele vai continuar funcionando durante a viagem, e outra. Exatamente, realmente complicado a pessoa ter que fazer uma viagem desse tamanho, ainda mais com as obras ali da Tamoios necessárias, mas que também aumentam mais o tempo da viagem, né? Quer dizer, complicadíssimo. A gente procurou a MTU, que é a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, que informou que já determinou a substituição gradual dessa frota da linha que liga Paraibuna a São José dos Campos por veículos 0 quilômetro. A previsão, Amanda, é que dos 6 veículos que operam o serviço hoje pela Litorânea, 4 serão inseridos em um prazo de 45 dias. Então as pessoas vão ter que esperar mais 45 dias para acontecer essa substituição gradual dos ônibus. E a gente viu nas imagens pessoas que se tornam reféns desse serviço. Né? Porque não tem concorrência, né? Agora o cidadão pode fazer denúncias. Anota aí o número, é o 0800 724 0555. A gente enviou 8 perguntas para a Litorânea, mas até agora nenhuma foi respondida para a gente, Abrantes. E os problemas no transporte entre Paraibuna e São José dos Campos são tão antigos que viraram caso de justiça. Uma ação civil pública está aberta, sabe há quanto tempo? 6 anos para apurar esses problemas. Vamos lá conversar com o Jonathan Morel ao vivo sobre essa ação. Ele está com o promotor responsável por esse caso em São José dos Campos. Jonathan, boa tarde. Boa tarde, Abranches. Boa tarde a todos. Olha, tem uma informação que é no mínimo curiosa. Você disse há 6 anos essa ação civil pública existe. Na verdade, há 6 anos, a Litorânea já foi condenada há 6 anos a tomar providências para melhorar o serviço que presta em Paraibuna. E eu vou conversar com o promotor Fábio Xavier de Moraes para saber, bom, ela já foi condenada, por que
a gente mostrou recentemente agora esses problemas. Por que não foram tomadas as devidas providências por parte da empresa? Sim. Há 6 anos a litorânea já teve uma sentença determinando que se arrumasse essa situação dos ônibus. O processo tramitou em julgado. Somente agora, com as reclamações mais recentes, com uma audiência que o Ministério Público fez na Câmara de Paraibuna, em que a empresa participou, manteve-se silente, como sempre o faz, é que foi averiguada a existência dessa sentença. Imediatamente foi comunicado o 6º Promotor de Justiça de São José, que entrou com a ação, e ele ingressou então com essa ação de execução. Está hoje na fase de citação, aguardando ela ser citada, para em 15 dias cumprir a sentença, efetivamente prestar um serviço de transporte condigno com o que a população merece, sob pena de multa de R$50 mil por dia de não cumprimento. Agora, esse não cumprimento durante todo esse tempo em que já houve essa condenação, a empresa ela pode ser penalizada retroativamente? Não. A penalidade ela vale a partir do momento que ela toma ciência da citação para cumprir a sentença e não faz. Porque presume-se quando você deixa transitar algo em julgado que você vá cumprir espontaneamente aquilo que se transitou em julgado, né? O que a litorânea não vem fazendo. Agora, se ela continuar não cumprindo com as suas obrigações de qualidade, de considerar as exigências dos passageiros, a gente sabe que existe essa penalidade, mas existem recursos também. A gente sabe que isso é possível na justiça. E aí vai caber mais recurso para a empresa? Essa situação dramática desses passageiros pode continuar ainda por mais tempo? De fato, a legislação brasileira ela permite inúmeros recursos, né? Ela pode recorrer da eventual sentença, mas eu acredito que aí a execução da sentença ela vai se fazer de imediato, né? E a par disso, o Ministério Público também acompanha para tomar outras medidas, como a eventual ação civil pública, para coibir o uso dos transportes, dos veículos em situação inapropriada. Eu já tive a oportunidade de ir a um desses veículos e é lamentável mesmo a situação. Eu cruzo a Tamoios com ônibus da litorânea, é uma situação difícil para os consumidores e o próximo passo, pelo menos da minha pessoa enquanto estiver no cargo de promotor de justiça paraibuna, em não havendo cumprimento dessa sentença ou da determinação do órgão estadual, é entrar com uma ação para proibir o uso dos veículos em situação inapropriada. Agora, promotor, com certeza algum outro passageiro de uma outra cidade pode ter visto essa reportagem e, enfim, ter se identificado com o mau serviço da sua região, por exemplo. Qual que é o peso da reclamação de um passageiro e onde que ele deve procurar saber, se informar ou até mesmo registrar uma reclamação oficial para que gere uma ação, por exemplo, como que aconteceu? O passageiro deve procurar o Ministério Público, é o órgão mais fácil para se manter um contato, ou, se houver, o PROCON de sua cidade, né? E aí cabe ao promotor de justiça tomar as providências que entender pertinentes para apurar a situação. Eu entendo que a maneira mais fácil de se averiguar se o serviço está sendo ou não bem prestado é como que foi feito na Promotoria de Paraibuna, contou com a participação minha, do juiz, que é uma audiência pública, né, que é a população diretamente reclamando da má prestação do serviço público. E aí vale tirar foto, gravar vídeos, vale qualquer tipo de registro para deixar essa ação com mais peso? Qualquer tipo de registro. Qualquer tipo. Vamos para o estúdio, acho que tem perguntas para lá. Jonathan, na verdade eu queria só reforçar aqui qual é o prazo que a litorânea tem agora, dado pelo Ministério Público, para que todos esses problemas sejam resolvidos. Obrigada pela participação, promotor. O prazo para um efetivo cumprimento da sentença conta-se a partir da citação, que ainda não ocorreu, e citados são 15 dias. Eu acredito que dentro de 30 dias ela seja citada, efetivamente citada. Já houve publicação no Diário Oficial, está aguardando o cumprimento do mandato. Tá certo. Promotor, muito obrigado pela sua participação aqui no Link Vanguarda. A gente continua acompanhando esse caso, como ele disse, daqui a 15 dias. Vamos ver se a empresa vai tomar as medidas corretas. Jonathan, deixa eu ver se eu entendi. Na verdade, então, são 30 dias para que ela seja citada e depois mais 15 dias para que ela dê uma resposta. É isso mesmo, promotor? É um cálculo que eu faço aproximado, né? Foi publicado no diário, ela tem que ser citada pessoalmente, a lei determina a citação pessoal, e a partir do momento que ela é citada é que passa a se contar o prazo para eventual cumprimento da sentença. Agora, eu acredito, com todo respeito, que se a litorânea vê a reportagem, a situação dos consumidores, ela cumpra isso espontaneamente. É o que se espera de uma empresa com uma solidez e que vise respeitar o direito dos consumidores. É uma concessão, né? É uma concessão, o que eu também digo de passagem. O Ministério Público também irá investigar
a tomada de providências pelo órgão estatal competente por fiscalizar esta concessão. Acho que muito dessa omissão veio por parte da fiscalização do próprio poder público. Certo, obrigado. Mais alguma pergunta do estúdio? Muito obrigada pelas informações, Jonathan. A gente continua observando esse caso, o andamento, né, de inclusive, tudo isso. Jano, agora, 12h, estamos no ar. Se o serviço de atendimento ao consumidor da litorânea quisesse se pronunciar, se a empresa quisesse se pronunciar, nós estamos no ar, estamos aguardando a resposta. Conforme o promotor disse, é uma tomada de posição responsável e de respeito ao usuário que está ali, né? Uma empresa lembrando que está aí há tanto tempo trabalhando nesse tem que se posicionar. Dona dessa concessão, né? Lembrando que desde o comecinho da manhã nós enviamos 8 questionamentos relacionados a todos esses problemas que a gente mostrou para a Litorânea e a gente não obteve resposta. Então, Litorânea, responde aqui para o Link Vanguarda. A qualquer momento, chegando a resposta, a gente volta ao assunto, né? Isso mesmo.